Paz, igreja. Vamos abrir aqui a Bíblia. Bom, vamos deixar a Bíblia aberta aqui em Jeremias 18. Palavra um pouco conhecida já, né, por muitos. Que é a casa do oleiro, né? Mas aqui vamos falar um pouco de comparação entre o processo de você criar, moldar um vaso de barro e como Deus molda as nossas vidas com as mãos deles, né? Quando nós deixamos Ele nos usar, nos sermos usados na presença dEle. Acho que está um pouco baixo, eu estou falando baixo. Vou pegar esse outro. Som, melhorou. Deixa aqui do lado. Retomando aqui, falando, fazer uma comparação aqui então, né? Como Deus molda nossas vidas, molda o nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, nosso jeito de falar, nosso jeito de se comportar. Então, que se aprofundando aqui um pouco, né, na palavra, lendo aqui, meditando, pesquisando a palavra, pesquisando o que Deus tem na palavra aqui, que a gente pode trazer para nossas vidas hoje, trazer para nossa realidade. Então, pesquisando aqui um pouco o processo, né, de como fazer um vaso de barro, eu vi que tem mais de 200 tipos de barros hoje existentes no mundo, mas desses 200, somente 8 desses tipos de barro, né, são corretos para você poder fazer um vaso. Então, achei bem interessante. Para mim, só existe um tipo de barro, mas pesquisando tem 200, né? E só desses 200, somente 8 é o correto para você poder fazer um vaso correto, para que ele seja resistente, para que ele dure, para que não quebre, não fique com bolhas e etc, né? Então, vamos ler aqui um pouquinho, só um pedacinho da palavra, que em Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, né, dizendo, então aqui no versículo 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as suas rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. No 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Interessante aqui, né, igreja? Então, aqui foi o que eu falei, faz a comparação aqui com as nossas vidas, com tudo que nós vivemos, né? Então, nós somos como um vaso aqui nas mãos do oleiro. E só fazendo uma comparação, para você fazer um vaso, né, você tem alguns processos a serem seguidos para que você possa fazer um vaso correto, né, para que ele possa durar e ser utilizado por muitos e muitos anos. Então, aqui o primeiro processo é a fase de escolha, né, para a construção do vaso. Aqui, como eu falei, né, tem 200 tipos de barro e aqui você precisa escolher o barro correto para que
você possa fazer o vaso, né? Então aqui, comparação é que Deus escolheu, né, a cada um de nós, cada um que está aqui hoje na igreja, se dedicando a Ele, né? Você é um barro nas mãos do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, para que você esteja sempre em construção, sempre em desenvolvimento, para que você possa estar servindo a Ele, servindo ao Senhor, fazendo as obras dEle nas nossas vidas, né? Pregando a palavra, fazendo o bem com amor, como a pastora falou aqui, como uma criança de 8 anos tem esse senso de responsabilidade, de querer estar na casa de Deus, de querer estar sempre perto, sempre em comunhão com os irmãos. Então, que esse amor também possa continuar aqui conosco, né? Que essa escolha de Deus aqui possa sempre estar em nossos corações, em nossas vidas, e sempre que o diabo vier a nos tentar com alguma coisa, com alguma coisa que pareça ser bom perante o mundo, mas que esse amor, que essa lembrança sempre esteja penetrada nas nossas vidas, nos nossos corações, que a gente lembre sempre da palavra de Deus, daquele primeiro amor, de quando a gente chegou até a casa do Senhor, da casa de Deus, quando a gente teve realmente um encontro com Ele, um encontro com Deus, com o nosso Senhor, e entendemos da palavra dEle para nossas vidas, né? Então, o segundo processo aqui da construção do vaso, né, seria o curtimento, né? Depois que você escolhe qual o barro que você vai utilizar, né, você vai deixar ele curtir por um tempo o barro, para que você possa utilizá-lo, né? Então, ele precisa ficar um bom tempo, sei lá, dias, semanas, meses até, para poder ser utilizado, né? Quanto mais tempo ele ficar ali curtindo com o tempo, mais forte, mais firme ele vai ficar no processo final, quando ele for construído, né? Então, fazendo aqui uma comparação, né, na obra de Deus, é assim que Deus quer que nós sejamos, né? Sejamos firmes, sejamos servos dele, não deixarmos nada e ninguém vir a destruir tudo que ele construiu, nada que o diabo venha nos tentar, nós venhamos a enfraquecer. Então, esse processo de moldar nossas vidas, moldar o nosso ser, para que a gente continua sendo nós nas mãos dele, para que nós possamos continuar sendo abençoados, continuar servindo a ele, fazendo a obra dele nas nossas vidas, né? Glória a Deus. Agora aqui o próximo processo aqui é o processo de pisamento, né? Depois que ele curtiu um bom tempo lá o barro, ele precisa ser pisado para que nenhuma imperfeição, nenhum ar fique ali entre a mistura que possa vir a danificar no processo da construção do vaso, né? Como aqui mesmo, quando Jeremias estava olhando o oleiro fazer o vaso ali, pode ser que nesse processo tinha ainda uma bolinha ali e causava isso, né? Então, fazendo aqui um contraponto aqui com a nossa vida espiritual, é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa se quebrantar todos os dias, nos humilhar, orar, buscar a Deus todo dia, né? Porque nós hoje não somos nada, eu sei que hoje, se não fosse Deus nas nossas vidas, nem estaríamos aqui hoje. Muitas vezes o mundo acaba te glorificando, te levantando, mas essa palavra, isso precisa estar sempre ciente nas nossas vidas, que se não fosse Deus,
nós nem estaremos aqui hoje, não teríamos vida, não teríamos saúde, não teríamos família. Então, para isso que a gente precisa estar sempre com essa mentalidade firme no Senhor, firme na palavra, não deixar que aquele velho eu, que quando a gente entrou, aquele grande eu, volte e possa atrapalhar na nossa vida com Deus, na nossa vida com o Senhor, né? Que a gente precisa sempre continuar olhando para frente, olhando para Deus, para a palavra, continuar seguindo, levando a palavra para mais pessoas, convertendo pessoas também, mostrando todo o nosso passado, o que nós já vivemos, o que nós já passamos e crendo, mostrar para as pessoas, né, que se elas crerem, se elas realmente se lançarem para Deus, deixar Deus moldar a vida delas pode mudar, pode melhorar, pode acrescentar, e tudo que tiver em volta, né, dela também vai melhorar. Basta ela crer, basta você continuar seguindo firme nesse caminho, que tudo isso pode vir a mudar e crescer ainda mais a vida delas, a vida da família, na casa, no trabalho e sempre, né? Então, só lembrar mais aqui, né? Então, continuar firme, né? Então, o próximo passo aqui é a fase de acréscimos, né? Então, na construção do vaso também você não utiliza só o barro, você precisa também de mais alguns itens. Aqui fala que você usa palha fina, pedra triturada e restos de cerâmica, né? Então, para que o vaso não quebre, precisa desses ingredientes também, para que possa ser um vaso firme e forte, né? Então, aqui comparando, né? Deus, Ele não quer pessoas fracas, né? Pessoas que a qualquer momento possam cair, a qualquer mal de saúde venha a falar mal de Deus, da palavra, a ficar se perguntando se é certo, se é errado. Então, Deus, Ele quer pessoas firmes aqui, né? Na casa dEle, na vida. Então, a comparação aqui, tem muitas vezes aqui que com o utensílio de casa, para ser uma comparação, né? Tem muitas vezes que você tem alguns utensílios que são mais frágeis, né? Uma porcelana, um cristal, que você acaba utilizando só algumas vezes quando tem alguma visita, quando tem algum evento, alguma coisa, mas tem alguns outros utensílios que você acaba utilizando no dia a dia, que são mais firmes, mais resistentes, que você acaba utilizando todos os dias. Então Deus, Ele quer que você seja como esse utensílio, né? Para que você seja utilizado todos os dias, e não somente um dia ou outro, quando você tem alguma coisa para fazer. Então, vamos ser como esse utensílio, vamos deixar ser usados todos os dias pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que Ele venha a nos tocar, nos envolver, para que nós possamos seguir sempre na presença dEle, falando da palavra, nos adorando o nome dEle, sempre levando a palavra, né, como nós seguimos, e não somente um dia ou outro aqui, né? Então vamos continuar aqui, deixar o Espírito Santo usar-nos a cada dia para que sejamos mais fortes sempre. E aqui a última fase aqui, né, do processo da construção do barro, depois de você já ter sido escolhido o barro, ter curtido, ter sido pisado e recebido os acréscimos necessários também, né, vem a fase do molde, né? Então, aqui é a hora que o oleiro, com suas mãos ali, o artesão, ele vai realmente ali construir o vaso conforme ele imaginou, conforme ele tinha imaginado, com o propósito dele no coração. Então, aqui é a mesma coisa, né? Nossa vida espiritual é como esse processo, né? Você não vai chegar de um dia para o outro já pregando, já louvando, já adorando. Não, tudo tem um processo nas nossas vidas que você precisa estar ali
firme com Deus, com Jesus, ser humilhado ali sempre, né? Se humilhando, se quebrantando a cada dia, porque para que a gente consiga sempre estar na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, a gente precisa estar firmes, a gente precisa estar sempre nos dedicando a cada dia, buscando a palavra de Deus, buscando as coisas do Senhor, buscando a cada dia mais o que vem do trono, né, para que a gente possa nos entregar cada vez mais e Deus possa vir a nos usar, né, como um vaso aqui nas mãos dele, nos moldar, que possamos ser a cada dia mais cheios da presença aqui, que outras pessoas possam vir a também serem usadas, né, mas não pelo que você está pregando ali, mas pelo seu agir, pelo que você faz no seu dia a dia ali, né? Não ser uma pessoa de um jeito, né? Aqui na igreja, saiu da porta da igreja para fora, é uma outra pessoa, né? Então vamos seguir esse aspecto, né, de Jesus, tanto aqui dentro da igreja como fora, nas nossas escolas, trabalho, nossa vida no mundo ali, né, que é sempre muito difícil, mas com a presença do Senhor, com o Espírito Santo, sempre nos abençoando, nos usando aqui, para a gente possa ser sempre essa mesma criatura aqui, né, deixar ser usado por Deus aqui sempre. E sempre, né? Então aqui para finalizar, né? Então, depois de Deus ter escolhido, ter deixado criar liga, ter criado tirado fora, né, todo o nosso orgulho, nossa autoconfiança, deixar que a gente possa confiar somente no nosso Senhor, né? Então a gente começa a ter mais santidade, mais humildade, né, com as coisas, obediência também, com as coisas de Deus, com os profetas, com a pastora, a gente saber, né, como a gente deve agir, como a gente deve seguir. Então, sempre quando a gente tiver alguma dúvida, alguma questão que você não sabe como agir, busca a palavra, busca em oração, busca a pastora também, que vai ter uma resposta. Se não tiver, vai buscar em oração também, porque tudo que a gente está ligado com Deus aqui, já tem um plano, já tem algo escrito para a sua vida. Às vezes a gente acaba querendo fazer as coisas do nosso jeito, mas Deus já tem um plano para cada um de nós. Deus já tem um plano para tudo, né? Então a gente tem que aprender a parar de querer fazer as coisas do nosso jeito, que é daqui da terra, né? Então a gente precisa buscar mais a Deus para a gente conseguir seguir aí firme, né? Então, quando estivermos aqui prontos, né? Aí sim, né? Vem a unção de Deus, vem o Espírito Santo que nos enche de poder e de graça, né? Então, deixa Deus te usar. Eu não sei em que processo que você está, né? Se você está lá no começo, que é a escolha do Baal, se você está ali no meio que já é acrescentando mais coisas, que você está se humilhando, ou se você já está no final, que é no molde, não importa. O que importa é você não deixar de seguir esse processo, de deixar de seguir Jesus, deixar de seguir a Deus, a palavra que é muito importante para nós. Então, continua firme, continua nessa palavra, não deixa nada mudar a sua história, o que você já viu, o que você já escutou nessa igreja, o que você já viu de mudança nas pessoas. Não deixa nada, não deixa o diabo mudar, tirar isso das suas vidas. Então, continua crendo, continua firme na palavra, né? Então, queria só contar mais uma coisa aqui, que, né, todo mundo sabe que no ano passado eu tive um descolamento de retina. Eu tive que fazer um processo, né, de cirúrgico para poder colocar a retina no lugar de novo, e eu fiquei com um óleozinho no olho por 7, 8 meses, e depois disso
ele teria que fazer uma outra cirurgia para poder tirar esse óleo e voltar, né, com a visão 100%, né? Então, em 2 meses atrás, né, tinha voltado no médico para poder fazer a avaliação e ele falou, não, aparentemente já está colada a retina e já pode marcar a cirurgia para poder retirar o óleo, né? Fiquei feliz na hora, tal. A gente fez os exames, tal, para poder fazer a cirurgia e tirar o óleo para poder voltar à visão. Então, a gente fez a cirurgia, tirou o óleo, fiquei praticamente mais ou menos uma semana sem o óleo, já estava voltando à visão, né? E depois de uma semana e acho que um ou 2 dias, eu tive o mesmo sintoma do descolamento de retina de novo, né? E muitos vão falar, ia ficar tristes, ia ficar desanimado, ia ficar questionando a Deus, né? Por quê? Mas não, né? Eu vi por um outro lado, né? Que para fazer essa cirurgia de tirar o óleo do olho para poder voltar, eu acabei descobrindo que eu estava com a diabetes muito alta, né? Estava com quase 300 e poucos, no nível que, para quem sabe, é muito alta, né? Que o certo seria entre 90 e 100, 80 e 100, enfim. E se não fosse por essa cirurgia marcada, eu poderia ter morrido, poderia ter acontecido coisas piores e eu nem saberia, né? Então, eu aqui é como o vaso, né? Então, eu criei que Deus poderia curar, que Deus poderia mudar essa situação, né? Então, muitos poderiam ver como seria algo que derrubaria, né? Que é algo ruim, mas não, eu vi como algo bom para a minha vida, que Deus deu uma vitória de uma outra forma, que Ele mudou a história, né? Então, é uma vitória na minha vida que eu queria, né, compartilhar aqui, né? Que Deus mudou, Deus tinha que mostrar de alguma forma, porque eu mesmo não faria exame de sangue e tal, dificilmente eu faria. Então, Deus fez marcar essa cirurgia para eu poder descobrir que eu estava com a diabetes alta e poder me cuidar, né, fisicamente, mudar algumas rotinas, mudar a alimentação, para que eu pudesse continuar fazendo, não as mesmas coisas, né, mas mudando os hábitos que eu tinha ruins para melhor. Então é uma vitória aqui, né? Então é como eu estava falando aqui anteriormente, Deus, Ele não quer que sejamos servos fracos, que qualquer coisa que a gente passe, qualquer coisa que o diabo coloque, qualquer pedra que o diabo coloque nas nossas vidas, a gente caia e não consiga nos levantar, né? Deus, Ele escolhe você para ser forte, para ser o servo dele nas suas vidas, para que possa levar a palavra, para que possa pregar a palavra também para outras pessoas que estão precisando dessa palavra hoje, estão precisando de uma oração, de um acalento para a alma, né? Então, eu quis trazer essa bênção, acho que eu não tinha contado ainda, né? Mas Deus é maravilhoso, Deus é grande. E vamos deixar Deus continuar moldando nossas vidas, né? Porque nós somos um vaso e sempre temos algo a melhorar, sempre em cada ponto das nossas vidas, na vida espiritual, na nossa vida profissional, amorosa, financeira, enfim, todos os pontos das nossas vidas nós temos algo a melhorar. Então vamos deixar Deus nos usar, Deus moldar as nossas vidas com as mãos dele, para que possamos sempre estar crescendo, sempre estar evoluindo de degrau em degrau, de pouquinho em pouquinho, fazendo a vontade dele, a vontade do Pai, para que possamos ser um vaso grande, forte e firme nas mãos do Senhor. É isso. Amém, igreja.